Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 20 de novembro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente aqui no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Aqui embaixo justamente tem um botão inscreva-se abaixo do vídeo, é só clicar nele, deixar o sino das notificações ativado e explorar ao máximo todo o conteúdo de aprendizado, bem como a programação inteira, completa aqui de análise dentro do canal. Então, tudo isso de forma gratuita. Logicamente que você pode explorar todo o conteúdo que eu disponibilizo, além daqui do canal do YouTube, dentro do aplicativo aqui DV Invest. O link do aplicativo está aqui na descrição desse vídeo, dessa análise. Você tem aí o link lá para acessar e instalar o aplicativo, seja no iOS ou no Android. Vamos então falar aqui do Ibovespa, lembrando que nessa análise, além do Ibovespa, eu vou falar sobre o mini índice, mini dólar. Aqui está mini índice, mini dólar, depois vamos falando de PTR4, Vale 3, RADL3, B3SA3, PK3, MGLU3, MUT3, BRPR3, BBDC4, Azul 4 e CSMG3, ativos que serão abordados nesta análise. Começando então pelo Ibovespa, está dentro de um processo de correção que eu já havia citado, está dentro de um movimento aqui para baixo. Dentro do que aconteceu aqui, a gente teve basicamente ali uns 2 candles para baixo, 3 para cima, agora 3 aqui de movimentação de máximas descendentes, 1, 2, 3. Sinalização de alta, superação da máxima do pregão de hoje, superação de 106,763. Seria ainda uma correção curta, o mercado pode estar realmente muito forte, se superar isso aqui, aumentando a probabilidade de ter mais um pivô de alta e seguindo o seu movimento de subida. Em termos de resistência, temos resistência ali para trás na faixa dos 108, 195, região que basicamente se aproximou aqui é 107, 810, e outro nível aqui de resistência na faixa de 106, 556, que está sendo respeitado, que é aqui. Ó. Essa é mais importante até do que o outro nível que eu tinha comentado ali acima, porque passa por um patamar ali de topo anterior e se estende aqui por um fundo anterior, bate ali e perde um pouco de força. Então vai ser importante o próximo pregão de segunda-feira, na minha opinião. Por quê? Se perder a mínima daqui desse candle, vai aumentar a chance de ter algo, principalmente desses dois candles, né? Principalmente daqui do 105, 545. Vai aumentar a chance de se ter algo um pouco mais longo em termos de tempo aqui para baixo. Colocando até no gráfico de 2 dias, vai ficar um pouco mais claro o que eu quero dizer. Fez um candle, 2 candles, 3 candles, 4 candles, 5 candles. Cada candle desse aqui é uma barra, podemos dizer também, uma barra com representando 2 pregões. Aqui gerou um primeiro sinal de correção. Então, se perder justamente essa mínima que eu já citei, aumenta a chance de se ter uma correção um pouco maior no preço ou no tempo, que aí podendo representar aqui uma correção, a gente já tem aqui esse candle, podendo representar uma correção de mais uns 4 candles de correção. A gente está falando então de 8 pregões. Então, podendo ser uma correção maior que pode voltar inclusive para a região mais importante de suporte na minha avaliação, que fica na casa ali por volta dos 102.500. Região de suporte imediata na faixa dos 105 mil pontos, principalmente, visível aqui pelo gráfico diário. O imediato está aqui na máxima dos 105.700, que já está brigando para ver se sustenta aqui acima. E depois é uma região aqui que é mais testada por esses 3 pregões, esse aqui, inclusive muito próximo desse aqui, da máxima desse aqui, que é também outro nível intermediário de suporte para o Ibovespa. Seguindo para os futuros, lembrando, se essa análise for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, agradeço demais. Gráfico de 60 minutos do mini índice, o que nós temos? Temos ali um mini índice dentro de um contexto de lateralização agora, porque veio numa tendência aqui de baixa muito fraca, mas também tentou subir em cima de um nível de suporte e agora não conseguiu ganhar força como conseguiu aqui, bateu no suporte e gerou esse movimento que voltou lá na resistência. Agora veio no suporte basicamente de novo, já gerou um sinal de alta, mas não conseguiu gerar algo para cima. Então fica uma expectativa maior de ter algo para baixo, devido à fraqueza que foi para subir. Desta forma, se abrir caindo segunda-feira, fica mais para se trabalhar numa venda aí de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos para baixo, pelo menos da região ali dos 105.900. Melhor ainda se for topo descendente para baixo dos 105.785. Então, abaixo dos 900 já seria aceitável, topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos para fazer venda de day trade, até mesmo pivô de baixo. E para buscar a operação de compra, se abrir subindo, vou jogar até no gráfico de 10 minutos que vai ficar clara essa região aqui ó, de resistência, 2 topos com fundos aqui anteriores,
Abriu subindo, passou a gerar fundo ascendente no mínimo acima de um patamar de 106,245. O foco seria trabalhar na ponta compradora de day trade no mini índice. Dólar no dia de hoje, dentro do que foi falado no pregão de ontem. Dava para saber que ia ter algo nesse sentido no pregão de hoje? Não, mas o que eu tinha comentado no pregão de ontem é que a gente tinha uma sinalização de se ter um movimento de alta ou lateral, uma correção, que poderia ser um movimento lateral ou um movimento de alta. O que anularia isso seria a perda da mínima desse candle, mas enquanto não perdesse essa mínima, seria um sinal um pouco mais positivo para o pregão, né? Aí o que eu mencionei na última análise de fechamento, abriu o pregão vindo para cima desse patamar aqui, ou seja, o mercado trouxe o dólar para cima dessa região de 324, foco em trabalhar buscando a operação na ponta compradora, inclusive reafirmado isso que eu mencionei já ali no giro dos futuros que eu publiquei dentro do aplicativo aqui, DV Invest, falando do mini índice, mini dólar. Movimento muito forte para cima, e aí a gente chegou no ponto importante, porque o dólar, isso aqui está sendo um movimento subido, então já tem 1, 2, 3 candles, beleza? Um candle muito grande para cima, mas não representa muita coisa. Por quê? Caiu 1, caiu 2 aqui, basicamente esse seria o primeiro dia de para baixo, vindo para baixo, e sobe 3 que não devolve nem esse aqui, então não está tão forte assim não, mas ainda abre espaço para se ter algo mais para cima, só não exigiria muito de objetivo para cima, não seria uma operação que eu abriria comprando dólar, de swing trade, tentando pegar uma movimentação para se formar aqui um W. Pode até isso acontecer, mas não está claro isso para mim. Não está claro no sentido de isso ser uma chance maior. Nesse caso aqui do dólar, então o que eu ficaria atento? Abriu caindo, gerando sinalização de topo nesse nível aqui de resistência. Quando eu falo resistência, está aqui para trás, eu tenho 2 fundos ali anteriores que funcionam como uma região de resistência. Abriu caindo, dá para trabalhar o quê? Olhando para a venda. Que está aqui, ó, essa região, isso aqui é o gráfico de 10 minutos, veio para aqui para baixo, gerou topo descendente pelo menos abaixo do patamar de 5.386,5, foco em buscar a operação na ponta vendedora. Abriu subindo, ganhando força, fazendo ali um pivô de alta, possibilidade de abrir compra, stop abaixo da mínima do que gerar o rompimento, é a primeira alternativa, e a outra alternativa é fundo ascendente. Quanto gerar fundo ascendente? Ou pivô de alta para cima desse patamar aqui, se abriu subindo, dá para trabalhar mais na ponta compradora, sem exigir tanto para cima. Quais são os próximos resistências? Aqui na faixa dos 421, seguido de 442 e ainda um gap em 461,5. Ações, PTR4 no dia de hoje apresentando aqui uma queda de 0,71%, dentro também do que já foi falado, assim como eu falei do Ibovespa, está dentro de uma correção. Essa correção por enquanto mais no tempo, correção, movimento lateral do preço. O que significa isso? Por enquanto bom, por quê? Está fraco para cair, foi forte para subir, a tendência de alta, força aqui para subir, tendência de alta, mas já daria para fazer compra aqui nessa superação de máxima? A entrada só olhando aqui seria um afastamento grande para a média, não daria para exigir tanto para cima. Dá para fazer essa entrada? Dá, mas eu exigiria pouco para cima, por exemplo, uma relação risco-retorno de 1 para 1,5, colocando stop aqui, por exemplo, abaixo da mínima do pregão que gerar na entrada, colocaria um objetivo de 1 para 1,5 no máximo. Se o stop, por exemplo, é de 3%, colocaria um objetivo de 4,5%. Se o stop é de 2%, então colocaria um objetivo ali de 3%. Então isso é isso que significa 1 para 1,5. Mas, o que mais me interessaria em compra na Petro no decorrer da próxima semana? Um movimento um pouco maior aqui para baixo, vindo para fechar esse gap, uma região de suporte um pouco mais relevante, próximo da média, fundo ascendente, mais distante do topo à entrada, beleza, possibilidade de compra mais interessante. Vale 3 no dia de hoje, alta de 1,06%. Vale teve uma semana excepcional, uma alta ali de 8,21%, excelente essa alta de 8,21%, ação forte para cima. Quem está comprado no papel já tem a oportunidade de trabalhar, comprado no swing trade, oportunidade de trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de hoje, em R$ 67,44. E para quem está comprado no curto para médio prazo, pelo gráfico semanal, abre-se a chance de trabalhar com stop na última mínima ascendente, mínima dessa semana lá embaixo, lá na casa dos R$ 62,96. Para quem está de fora e quer buscar uma compra de swing trade, eu aguardaria algum movimento contrário. Aí a gente pode trabalhar aqui, inclusive, jogando aqui um Fibonacci em cima desse movimento de subida e verificar ali alguns pontos de
apoio de suporte que ela pode trazer, movimento para baixo, fundo ascendente, possibilidade de se buscar a operação de compra em cima de alguns níveis de suporte que podem trazer aí a Vale 3. Por enquanto, sem nenhum sinal de baixa, máxima histórica 68,44, segue apontando para cima sem resistência histórica pela frente. Acima, agora falando depois da Vale 3, vamos falar aqui agora de RADL3, recomendação de compra no pregão de hoje. Essa recomendação de compra na Raia Drogasil foi aqui por volta desse patamar mesmo. Deixa eu só colocar aqui os dados já dessa entrada. Então, a compra da RADL3 por volta aqui dos R$ 26,64, stop em R$ 25,79, objetivo, então ela fechou o dia muito em cima do ponto de entrada, stop em 25,79, que é basicamente se ela voltar ali para baixo da média, para baixo dessa mínima, desse menor fechamento que ela fez aqui, para gerar se voltar para cá, ela basicamente ela anula esse bom fechamento, retornando para cima da máxima desses topos aqui anteriores. Então, nesse ponto, o objetivo é 28,34, 3,19% é o tamanho do stop, alocando 13% do capital total. Então, vamos ver se ela consegue gerar algo aqui para cima. Então, essa é a ideia da operação a favor de uma tendência ainda de alta do papel. A gente já tinha feito uma entrada anteriormente no papel, gerou uma saída ali basicamente no 0 a 0 e agora vamos ver se ela consegue gerar uma nova subida aqui, a semana terminando ali em queda de 1,41%, mas ainda dentro de um contexto de tendência de alta de médio prazo, de longo prazo e de curto prazo. Então, é a favor da tendência. Se o mercado resolver falar assim, não, a tendência agora dela vai começar a virar, então a gente encerra a operação aqui na faixa dos R$ 25,79. E eu falei ali do gráfico semanal, né? Só repetindo aqui do gráfico semanal que a janela estava na frente, que ela está dentro de uma tendência de alta no gráfico semanal, tendência de médio prazo, apontando ainda para cima, médio prazo, longo prazo e curto prazo alinhados para cima. Próxima ação, tem uma ação que eu não anotei aqui, que eu lembrei aqui agora, que foi o encerramento da CPF3. Operação que foi encerrada no pregão de hoje, ou seja, dentro do que eu tinha falado, o stop reposicionado, poderia ser reposicionado para cá, eu terminei mantendo aqui o stop aqui nesse patamar, dos R$ 30,65, a abertura do pregão foi pulando o stop, ou seja, vindo um pouco mais para baixo, a operação encerrada na abertura do pregão. Então, chegou até ir lá em cima para fechar o gap, mas essa operação foi devidamente encerrada. Passando os dados então no encerramento da CPF3, que ocorreu aqui com um leve ganho, 0,46%, basicamente no 0 a 0, mais 0,07%. Essa operação foi encerrada em uma proteção, já que ela não resolveu andar aqui para cima, gerando esse topo abaixo do topo anterior, encerramento dessa posição comprada. Significa dizer que ela vai despencar? Não necessariamente. Significa dizer que ela anulou uma expectativa, pelo menos temporariamente, de subida que eu tinha em cima dessa ação. Próximo ativo a ser abordado aqui é B3SA3, a voz quase falhando aqui. Temos aqui a ação dentro de um processo de indefinição. Foi uma ação que foi escolhida dentro do meu perfil no Instagram. Se você tiver Instagram, peço aí a gentileza, acesse, siga aí o @dvinvest, meu perfil lá no Instagram. Bastante conteúdo lá, sempre que possível, sempre dentro da minha agenda, né, de atividades que eu posso, estou respondendo lá as perguntas, tentando gerar algum tipo de valor lá dentro também. Então acompanhe lá de perto as publicações, seja do feed, seja também dos stories, principalmente a caixinha de pergunta lá que sempre está aberta. Aqui na B3SA3 a tendência para mim está totalmente indefinida, ainda mais entre as médias, aí eu não faço nada aqui nessa região. Se eu olho para o gráfico semanal, se eu tivesse posicionado nessa ação que está aqui dentro, tecnicamente ainda dentro de uma tendênciazinha de baixa pelo gráfico semanal, quando ela veio aqui trouxe um cenário mais de indefinição e é basicamente o que ela está tendo no curto prazo também. De curto para médio prazo um cenário mais de definição, mas se tivesse posicionado nessa ação pelo gráfico semanal, eu trabalharia com stop abaixo dessa mínima aqui, em R$ 52,79, estaria bem posicionado, na minha opinião. E no gráfico diário, se viesse a perder a mínima do pregão de hoje, também encerraria essa posição comprada, ou seja, um topo ali descendente, sairia dessa posição comprada de swing trade se tivesse com posição aberta nesse papel. O cenário que mais me chama a atenção para compra na B3SA3 em termos de swing trade, para se ter uma expectativa maior de ter espaço para subir sem muitos desafios pela frente, ou seja, buscar a melhor relação risco-retorno, arriscar, por exemplo, 3% e tentar um ganho de 9%, seria para cima desse patamar aqui, ó. Ou seja, o preço vem
e passa a gerar fundo ascendente, pelo menos acima de uma região ali na faixa de 57,50. Isso seria o cenário mais interessante, pelo menos para a minha metodologia, para o meu perfil. B3CA3 agora que eu comentei, PK3, pancadaça para cima, 4,55%, pivô de alta sendo formado. Aqui ela tinha gerado também a lateralização da B3CA3 que eu estou falando entre as médias, ou seja, esse primeiro ponto positivo, a B3 romper ali a máxima dessa lateralização. Aqui ela rompeu a PK, gerando a tendência de alta, lateralizou novamente, rompeu de novo hoje, pivôzão de alta, ganhando força aqui para cima. Qual a próxima resistência mais relevante? Olhando para o gráfico semanal, são esses dois topos aqui, ó. Então ela está aqui em R$ 73,00. Qual a resistência mais relevante então para a ação? Por volta dos R$ 75,30. Então, beleza, eu entro comprando aqui, Dalton, eu não entraria comprando. Por quê? Porque eu tenho uma resistência de 75,30 muito próxima, não necessariamente que vai parar aqui, mas é basicamente ali um retorno de uns 3% para resistência. E se eu colocar o stop abaixo da mínima do pregão de hoje, eu tenho um stop de 5,3%. Então não se encaixa a relação risco-retorno com a proximidade da resistência. No diário, ponto mais alto de resistência lá em 76,24, que daria ali esse 4,5%. E mesmo assim ainda seria uma relação risco-retorno inferior a 1 para 1 em relação ao tamanho do stop. Logo, qualquer alternativa de compra nesse papel teria que passar por algum dia de queda para ter um G60 aqui, o que eu vou exibir agora um gráfico de 60 minutos, proporcionando aqui algum fundo ascendente, uma chance de se trabalhar com stop mais curto para tentar pegar um movimento de subida até essas resistências que eu acabei de citar, seja do semanal, seja aqui do gráfico diário. Magazine Luiza, MGLU3, gerou ontem um martelo, um padrão de reversão dos candles, um padrão altista, que é um padrão que traz a expectativa de encerrar um movimento de queda e iniciar um movimento de subida. Mais detalhes sobre esse padrão tem aqui um vídeo de aprendizado dentro do canal. Qual a diferença assim, desse padrão? Pô, Adalto, por que não andou, abriu subindo e fechou aqui com queda de 1,79%? A ação está dentro de uma tendência indefinida, está dentro das médias, uma região que eu prefiro não trabalhar. Então, o padrão de reversão dos candles, quando ocorre a favor de uma tendência, ou seja, um padrão de alta, e a tendência de alta, que seria, por exemplo, isso aqui, ó, esse padrão, esse martelo ocorrendo aqui assim, um martelo aqui assim, aí sim me interessa muito mais para se abrir a operação de compra, porque está a favor de uma tendência de alta. Aqui não tem mais essa tendência. Ele gerou aqui esse movimento de subida e volta aqui e perde essa mínima. Então, a tendência ficou indefinida na MGLU3, preço entre as médias. Então, por enquanto, não vejo um cenário apoiando a compra, pelo menos de swing trade de imediato nessa ação. Pode subir? Pode, só estaria de fora desta subida. Para buscar uma compra um pouco melhor, teria que avaliar ali a continuidade ou dessa lateralização ou uma vinda aqui para baixo para ver se o retorno do preço para cima ali da média móvel exponencial de 3 períodos encaixaria a entrada. Ela tem suporte ali no gráfico semanal em cima da média, que está na faixa ali dos 23,82 e mais abaixo tem a região na faixa dos 23,64 no gráfico semanal, que seria um ponto de suporte. Abaixo disso a gente vai falar em suporte lá nos 21,89 na MGLU3. Então, ativo que para mim ainda não está encaixando compra de swing trade. Se eu estivesse posicionado no swing trade curtíssimo a curto prazo, uma operação que você está tentando levá-la ali em termos de duração de 3 a 10 pregões, eu jogaria o stop abaixo da mínima do pregão de quinta-feira, que ficaria localizado em R$ 23,81. Próxima ação, Multi3, falando ali dos shoppings devolvendo um gapzão de alta, voltando aqui Multi3, ou seja, gerou ali um fundo ascendente. Para quem entrou comprando esse fundo ascendente, já gerou stop aqui. Volta aqui para baixo e para em cima do suporte do gap. Qual seria um sinal um pouco mais relevante de subida? Um fechamento de um pregão para cima aí dessa média e para cima desse ponto aqui, ó, que era uma máxima, que era uma resistência, que aqui tentou virar um suporte, não conseguiu se sustentar aqui acima. Então, se conseguir retornar em um fechamento para cima do patamar de 22 e 27, é um sinal um pouco mais relevante de ter algo para cima. Mas o cenário gráfico no semanal ainda é desafiador. Eu confesso que eu gostaria de buscar entradas nesse papel acima dessa região aqui, ó, desse patamar aqui. Ou seja, deixa os compradores trazerem um preço aqui para cima dos 23,40
que aqui justamente o sinal de alta foi abaixo dos 23,40. Eu vou dar um zoom menos para que vocês possam entender o que eu quero dizer. É isso aqui, ó. Ficar acima desse patamar, ou seja, gerar sinal de alta abaixo desse teto aqui, ó, você corre justamente esse risco de tomar essa pancada aqui para baixo. Então, nesse caso, em cima dessa ação, eu prefiro entradas já acima da região dos 23,40 para abrir compra aí de swing trade em cima de Multiplan, que seria um indício de compradores realmente limpando o cenário no sentido de apontar mais para cima e, consequentemente, trazendo uma melhor relação risco-retorno para essa ação, para as operações em cima dessa ação de compra. BRPR3, ação que está dentro de uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, que está passando por um processo nesse momento de lateralização, que pode trazer oportunidade de compra no decorrer da próxima semana. O que seria importante? Assim como eu acabei de falar da Multi3, olhando para o gráfico semanal dessa ação, que é que ela precisa gerar sinal de alta, melhor ainda para cima dos R$10. O que seria esse sinal de alta então acima dos R$10 primeiramente? Ela lateraliza e gera pivô de alta, beleza? Entra comprando. Segundo ponto, tenta às vezes até subir um pouco mais ou fica aqui de lado, usando os R$10 como suporte, gera um sinal de alta para cima dos R$10, um fundo ascendente, se sustentando em cima dessa, toda essa região aqui, ok, também daria para buscar a operação de compra. Caiu na próxima semana e girou sinal de alta abaixo dos R$10, eu deixaria passar essa operação. Não faria essa entrada. Então essa aí é a minha leitura para a ação que está em tendência de alta de curto prazo, semanal anulando a tendência de baixa, tentando se recuperar para uma tendência de alta, mas não conseguiu tirar a nota 10 ali. Fechou até acima dos R$10, em 10,02, mas não conseguiu fechar acima de tudo isso aqui para gerar um melhor indício de força por parte dos compradores. Então tem um desafio aí importante no início da próxima semana para a BRPR3 para confirmar esse domínio, pelo menos temporário, aí, por parte dos compradores. BBDC4, Bradesco, ação subiu, caiu, subiu, caiu. Tendência de alta, topos e fundos ascendentes, batendo no suporte, que é o que eu até falei lá na PTR4, que chamaria atenção para fazer compra, seria justamente bater no suporte para gerar depois um sinal de alta. Então pode acontecer um sinal de entrada aí na ponta compradora em cima de BBDC4 se romper essa máxima. Se ela vier a perder essa mínima, ela aumenta a chance de fazer aquilo que eu comentei até no gráfico do Ibov, que seria uma correção, esse aqui é o gráfico de 2 dias, cada aqui representando 2 dias, que seria uma correção um pouco maior desse movimento inteiro de subida. E, ou seja, que poderia até jogar o papel não só para esse suporte, que seria o mais relevante na minha opinião, suporte ali por volta dos 23,45 a 23,36, como também jogar o preço aqui para vir a fechar esse gap, que seria o sinal mais negativo que poderia acontecer, né? Ela voltar aqui com o preço para dentro da congestão não seria nada legal. Então é interessante que no decorrer da próxima semana monitorar para ver se ela gera sinalizações de compra já acima, até num patamar de 23,50, essa região aqui na faixa dos 23,45. Se gerar sinal de alta acima dessa região aqui, ó, cai. Isso aqui é no gráfico de 2 dias. E gera esse fundo, beleza, daria para entrar comprando ainda a BBDC4. Ou seja, você vem aqui um pouquinho mais para baixo, bate na média e gera sinal de alta, ainda aceitaria buscar essa operação de compra de swing trade na ação. Azul 4, também gerando a possibilidade de uma correção. Tendência de alta, topos e fundo ascendente. Gapzão de alta, gap aqui de alta, pivô de alta, foi lá em cima. Pegando até projeção de alta, né, desse grande pivô que ela gerou aqui, ó, com o terceiro gap basicamente, com retração. Dá para perceber ali que ela bateu na primeira projeção de alta, né? O que ela subiu aqui, projetando 61,8% desse movimento a partir dos 27,79. Temos uma projeção de alta para os 36,02. É um patamar que pode funcionar como um ponto de realização de lucro ou um ponto de inflexão do preço, ou seja, de um movimento de subida para um movimento de baixa. Perda da mínima do pregão de hoje, para quem está comprado, seria, na minha opinião, um sinal de possível saída, realização de lucro ou, enfim, proteção de uma posição comprada de swing trade, de curtíssimo prazo. Então, stop ali na faixa dos R$ 34,51. Qual seria outra forma, então, de comprar esse papel? Se gerar uma correção um pouquinho maior aqui no decorrer da próxima semana, batendo no nível de suporte, ó, o primeiro ponto de suporte intermediário, 32,85, topo anterior na faixa dos 31,90, chamada mudança de polaridade, são 2 níveis
que dá para avaliar a compra. Outros níveis que dá para avaliar a compra é jogar aqui, por exemplo, o Fibonacci, nesse movimento de subida, no último movimento de subida, e avaliar justamente. Ó, tem basicamente um primeiro ponto de entrada com o suporte que eu citei, segundo ponto de entrada que seria o mais próximo do suporte, do segundo suporte citado, 31,90, aqui 31,76, 50% de retração de tudo que subiu. Quanto mais próximo vier o movimento da média, melhor ainda para se ter uma melhor relação risco-retorno para essa operação. Então, um ativo aí que está dentro de uma tendência de alta de curto prazo e também retomou a tendência de alta de médio prazo. Quem está comprado no médio prazo dá para trabalhar com stop abaixo da mínima desta última semana, que está localizado em 29,82. Pode jogar o stop, por exemplo, em 29,79. E CSMG3, aquela questão de aguardar uma correção, né, gerar ali alguma correção, aqui vem uma pancada para baixo na CSMG3. A ação gerou um pivô de alta, tendência de alta, vem aqui para cima e hoje simplesmente, depois que ela conseguiu, depois de uma tentativa, duas tentativas, três, na terceira tentativa ela conseguiu ter um fechamento acima desta máxima aqui, o mercado hoje gerou um engolfo de baixo e jogou o preço para baixo de novo desse patamar, perdendo a mínima do pregão anterior. Para quem estava comprado em termos de rompimento, seria um sinal de saída. A outra confirmação de saída, perda da mínima do pregão de hoje, queda aí de 3,14%. O stop ficaria em R$ 44,71. Para abrir uma nova posição de compra na Copasa, de swing trade, que ela gere aqui o enfraquecimento dessa queda e proporcione um sinal de alta nos próximos pregões. Ideal que o sinal de alta viesse para cima desse nível aqui. Era uma resistência, aqui para trás também, aqui virou resistência, aqui também, que gere algum sinal de alta um pouco mais relevante para cima desse patamar, que seria em torno ali dos R$ 45,25. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nesta videoanálise. Um grande abraço, um excelente final de semana aí repleto de documentos dentro aqui do aplicativo DV Invest, GPS da tendência, radar da liquidez, desempenho, isso também tudo para os fundos imobiliários. E mais ainda, você vai ter, além do radar da semana, que é o vídeo que eu publico aqui no YouTube, você ainda tem também a carteira exponencial, carteira para a próxima semana sendo divulgada aqui dentro do aplicativo. Aproveite ao máximo, um grande abraço e até segunda, quer dizer, até domingo, né? Tchau, tchau.